Olá, tios e tias do Ministério Infantil, seja bem-vindo ao meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar aqui a história de 7 pais da Bíblia, espero que vocês gostem. Então vamos lá? Então, crianças, hoje é o Dia dos Pais e eu quero falar sobre 7 pais da Bíblia. Vamos então para o primeiro pai da Bíblia? Quem foi o primeiro pai da Bíblia? Isso mesmo, foi Adão. Adão foi o primeiro pai da Bíblia, o primeiro homem que Deus criou com as suas próprias mãos. Deus formou e Deus o criou para a sua adoração. O primeiro homem da Bíblia foi o primeiro pai da Bíblia. Adão foi o primeiro homem a ouvir a voz de Deus, a falar com o Senhor. E também, crianças, Adão instruiu seus filhos no caminho do Senhor. Era um homem muito trabalhador. Quantos filhos Adão teve? Isso mesmo, 2 filhos, isso mesmo. Ele teve Caim e Abel. E Adão, crianças, era um pai muito amoroso, trabalhador, que ensinou seus filhos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ele ensinava seus filhos a oferecer sacrifícios ao Senhor desde pequeno. E um dia, Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor, mas o Senhor recebeu somente de Abel o sacrifício em adoração, porque Abel tinha um coração voltado para ele, porque Abel ofereceu o seu melhor, porque Abel foi humilde, mas Caim tinha um coração muito amargurado. Então o Senhor recebeu somente a oferta de Abel. Mas Adão ensinava, e Adão foi um pai tão amoroso, tão dedicado aos seus filhos, o primeiro homem, o primeiro pai da Bíblia. Que oportunidade! Adão foi o primeiro pai da Bíblia e ele foi um pai privilegiado, porque através dele foi que veio toda a humanidade. Olha que oportunidade linda! Olha que privilégio ser o primeiro pai da Bíblia, não é mesmo? Então vamos para o segundo pai da Bíblia. Quem foi o segundo pai da Bíblia, crianças? Olha, o segundo pai da Bíblia foi Noé. Isso mesmo, crianças. Noé foi o segundo pai da Bíblia que eu quero relatar nessa manhã. E Noé, crianças, foi um homem que andou com Deus, foi um homem sincero, um homem verdadeiro. E o mundo que Noé estava vivendo era um mundo de trevas, um mundo horrível, onde as pessoas eram muito ruins, muito más, mas mesmo assim, Noé, ele se destacou. Mas um dia Deus falou com Noé e ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. O Senhor mandou ele fazer uma arca para salvar toda a sua família, crianças. E Noé, ele obedeceu a Deus e pôde salvar toda a sua casa, sua família. E Noé, crianças, foi um pai protetor. Por que ele foi um pai protetor? Porque ele protegeu a sua família do dilúvio através da obediência, porque ele obedeceu à voz do Senhor e ele resolveu fazer tudo o que o Senhor lhe mandou. Construiu a arca, colocou toda a sua família dentro e pôde salvar os seus filhos. Quem eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Eram 3 filhos e Noé foi muito protetor. Ele protegeu toda a sua família e pôde salvar toda a sua família do dilúvio. E o Senhor viu nele um coração voltado para o Senhor, em obediência, e através da obediência de Noé, o Senhor Deus pôde salvar toda a sua família. Olha que coisa linda! E Noé tem muitas coisas para nos ensinar, crianças. Primeiro, a proteger a sua família. Segundo, a ser um homem obediente a Deus. Então, pais, vamos proteger as nossas famílias, nossos filhos e também ser obediente ao Senhor. Vamos para o terceiro pai da Bíblia?
Quem foi o terceiro pai da Bíblia que a tia vai relatar hoje? Olha, Abraão, isso mesmo, Abraão. Olha, crianças, Abraão foi considerado pai da fé. Será por que ele foi considerado pai da fé? Vamos saber o porquê, crianças? Olha, Abraão, Deus o abençoou e disse para ele olhar as estrelas do céu, que a sua descendência ia ser numerosa, igual as estrelas do céu, crianças. Olha, quem pode contar as estrelas do céu? É difícil, né? Contar as estrelas do céu. Abraão, crianças, foi considerado amigo de Deus, pai da fé e obediente. Olha, amigo de Deus por quê? Porque Deus, tudo que Deus ia fazer, Deus contava para Abraão. E Abraão era seu amigo íntimo. Olha, como é bom, né, ser amigo de Deus. Então, ele foi um pai e amigo de Deus. Olha, vamos saber? Olha, crianças, Abraão e Sara não podiam ter filhos, porque Sara era muito avançada em idade. Então, Sara não podia ter filhos, crianças. Que triste, né? Mas Deus havia prometido para ele que ele ia ser pai de uma numerosa nação e que povos ia sair dele, crianças. Olha que lindo a promessa de Deus, a promessa linda que o Senhor tinha feito a Abraão. E olha, Deus cumpriu. A promessa dele, ele cumpre. E ele disse para Abraão que Abraão ia ter um filho. E Abraão teve um filho na sua velhice. Olha, um bebezinho, tá vendo? Abraão teve um filho na sua velhice. Olha, crianças, Deus foi fiel com a sua promessa e Abraão creu na promessa do Senhor. Mas um certo dia, crianças, Deus falou para Abraão oferecer o seu filho em sacrifício. Oh, crianças, Abraão obedeceu a voz do Senhor e Abraão foi até o monte Moriá. E lá no monte, Abraão ofereceu o seu filho, o Isaque. Olha, crianças, Deus deu um filho para Abraão, Isaque. E Abraão foi lá para oferecer Isaque ao Senhor, porque Abraão era obediente. Abraão, mesmo ele crendo na promessa e Deus dando para ele um filho, ele resolveu ofertar e oferecer este filho ao Senhor, porque o Senhor pediu. Ah, crianças, mas o coração de Abraão estava muito triste, porque era o único filho que ele tinha. O único filho que ele tinha, mas ele tinha que ser obediente ao Senhor e oferecer aquele filho. Ah, crianças, mais um dia, o anjo bradou do céu, na mesma hora. O anjo bradou lá do céu, crianças, olha. O anjo bradou do céu e disse: não faça isso, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus e não me negaste seu único filho. Olha, Deus ficou tão feliz com ele e ele também com o Senhor. E sabe o que o Senhor preparou, crianças, para o sacrifício? O Senhor preparou um cordeiro lá para o sacrifício, crianças, aqui, ó, o cordeirinho. E Abraão ofereceu ali o cordeiro ao Senhor. Tá vendo? Porque Deus é o Deus provedor, é o Deus que provê. E Deus providenciou naquele momento o cordeiro. Ah, por causa da fé de Abraão. Por isso ele é chamado o pai da fé. Ah, crianças, Abraão foi pai da fé. Foi um pai muito dedicado e ensinou seu filho Isaque no caminho do Senhor. Eu também quero falar hoje sobre o quarto pai da Bíblia, crianças. E foi o quarto pai que a tia vai relatar hoje. Olha quem foi.
Moisés, criança, isso mesmo. Moisés foi um pai que o Senhor escolheu para levar as gerações futuras até a terra prometida. Olha, crianças, mas Moisés foi um pai muito inseguro. Quando Deus chamou ele, ele disse: "Ah, Senhor, usa outra pessoa, eu não sei falar, eu não tenho palavras boas, eu não sei falar direito." Mas o Senhor queria usar quem? Moisés. Isso mesmo. E Deus fez de Moisés um pai de uma geração. Por quê? Porque ele teve que levar todo o povo, ele teve que tirar o povo de Israel lá do Egito, crianças. Olha, ele teve que tirar o povo de Israel lá do Egito e o conduzir pelo deserto, ali onde não tinha nada. Deus fez grandes maravilhas, grandes milagres através do pai Moisés. E o Senhor Deus fez com que todo aquele povo de Israel, né, o Senhor fez com que Moisés conduzisse aquele povo até a terra prometida. E a gente sabe que nem todos podiam entrar por causa da desobediência. Olha que coisa feia, né? Mas Moisés, ele obedeceu. E ele foi, mesmo inseguro, ele obedeceu e ele resolveu fazer aquilo que o Senhor tinha mandado para ele. E ele foi, conduziu todo aquele povo pelo deserto e houve grandes milagres, maravilhas. Deus fez coisas tremendas através deste pai, de Moisés. E Moisés, crianças, foi um homem que pôde falar com o Senhor face a face. Olha que privilégio, né? Ele falava com o Senhor, subia no monte, pôde conversar com o Senhor face a face. Que privilégio esse pai teve. E agora vamos relatar o quinto pai da Bíblia. Quem foi o quinto pai da Bíblia, crianças? Que a tia vai relatar hoje? Quem foi? Olha... Davi, crianças. Isso mesmo. Davi foi um pai que não foi muito perfeito. Foi um pai que teve muitas falhas. Davi pecou, mas era um homem segundo o coração do Senhor, porque toda vez que Davi pecava, Davi se arrependia de verdade. Ele se humilhava na presença do Senhor e chorava e pedia perdão. Então o Senhor se agradou dele, de Davi, e o amou. Por quê? Porque ele foi humilde, ele sabia reconhecer os seus erros. Mas Davi, crianças, foi um pai que não foi muito perfeito, foi um pai cheio de falhas. E ele teve vários filhos, muitos filhos mesmo. Só que um dos seus filhos, que foi Salomão, aquele que era muito sábio, aquele que tinha uma sabedoria enorme, e foi o que reinou no lugar de Davi. Por quê? Porque Davi era um homem também de exemplo. Além das suas falhas, Davi também tinha as suas virtudes. E Davi também era um homem muito sábio. Então, seu filho Salomão reinou no seu lugar e com certeza ele deve ter aprendido alguma coisa com seu pai, não é mesmo? E é isso, crianças. Davi foi um pai que teve muitas falhas, mas era um homem segundo o coração de Deus e um homem que sempre se arrependia dos seus pecados. E vem chegando aí o sexto pai da Bíblia. Quem foi o sexto pai da Bíblia que a tia vai relatar hoje? Olha, crianças, o sexto pai da Bíblia foi quem? Foi José. Sim. E José, crianças, foi o pai de Jesus aqui da terra. E ele teve o privilégio de ser o pai de Jesus, de ensinar Jesus a carpintaria, de educar Jesus. E ele foi um pai muito amoroso e muito protetor. Quando o rei do Egito queria matar lá os pequenininhos, que eram os recém-nascidos, José defendeu com unhas e garras a Jesus, não permitiu que nenhum mal acontecesse com Jesus.
José foi um pai muito protetor e muito amoroso. Aceitou o chamado do Senhor de ser pai de Jesus aqui da terra e aceitou que o Senhor falou com ele através do anjo em sonho, porque ele não queria, casar com Maria, porque Maria ficou grávida de Jesus, mas o Espírito Santo é quem tinha feito essa grande obra. E ele pôde acreditar naquilo que o anjo falou para ele. Ele creu e ele foi um pai muito amoroso que ensinou a Jesus a carpintaria. E ele sabia muito bem, guardava no seu coração, ele sabia que Jesus era filho de Deus e qual o propósito que Jesus tinha vindo aqui na terra. Então ele educou, ele ensinou, ele se preocupou com Jesus. E olha, crianças, ele sabia que Jesus é o Filho de Deus e que ele ia ter que se entregar lá na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Ele sabia que Jesus veio a essa terra com propósito. Ele acreditou naquilo que o anjo falou para ele. E olha, crianças, Jesus morreu. Jesus teve que carregar uma cruz muito, muito pesada pelo meu pecado, pelo seu pecado. E olha, crianças, tudo isso Jesus passou porque era propósito, porque já estava escrito e tinha que se cumprir a profecia. Mas Jesus prometeu a cada um de nós que Ele vai nos levar para o céu de glória. Então nós temos que acreditar, ser fiéis ao Senhor. Mas crianças, tem um pai também que eu quero relatar. Sabe que pai é esse? Esse é o 7º pai que a tia quer relatar. Quem era esse pai? Vamos ver então quem era esse pai. Olha, crianças, esse pai é o próprio Deus, crianças. O próprio Deus que enviou o seu filho, o único filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Esse é o nosso Pai, o Pai Celestial, é o próprio Deus, é o nosso Pai. Às vezes nós não temos pai aqui na terra, muitos perderam já os seus pais, mas tem um Pai Celestial. Esse Pai nos ama, Ele nos ama de uma tal forma que Ele entregou o seu único filho lá na cruz do Calvário, crianças, olha, para carregar aquela cruz, para ser morto pelos nossos pecados. Ele entregou seu único filho, crianças, lá naquela cruz do Calvário, crianças, olha. Ele entregou seu único filho por amor a nós. O Pai Celestial nos ama demais para morrer pelos nossos pecados. E olha, Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele foi crucificado. Ele carregou uma cruz muito pesada mesmo, crianças. Olha, ele carregou uma cruz muito pesada no nosso lugar. E, crianças, tudo por amor, tudo por amor. Mas ele não está mais na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Isso mesmo, ele ressuscitou e nos garantiu que há uma morada preparada para nós. E um dia nós vamos estar lá, crianças, lá na glória, lá na Nova Jerusalém. Vamos poder andar em ruas de ouro, vamos poder dar um abraço apertado em Jesus. E olha, o Pai Celestial, Ele pensou em tudo, Ele preparou tudo e está lá, nos esperando. Você quer ir para lá? Então, aceita Jesus nessa hora, aceita Jesus de coração e você vai ter o direito da salvação. Então é isso, crianças. Vocês gostaram? São 7 pais da Bíblia e esses 7 pais, cada um deles tem algo importante e algo muito maravilhoso a nos ensinar. Você aprendeu? Que bom que você aprendeu. Eu também pude aprender com os 7 pais da Bíblia. Então é isso, crianças. A tia vai,
se despedindo. Um abraço apertado e ó, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.